Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre a mão de obra do Segundo Reinado. No modo de vocês podem abrir aí na página 346 com o tema Imigrantes Europeus. Então acompanha aí. Bem pessoal, para falarmos desse tema, nós temos que entender o contexto social, político e econômico da Europa durante o século XIX. Nós vamos tirar como destaque as nações italiana e a alemã. Por que a gente destaca Itália e Alemanha? É porque Itália e Alemanha elas vão se formar, ou seja, vão surgir de forma tardia, né? Isso é um assunto que a gente vai estudar na próxima unidade. Ou seja, várias outras nações já tinham surgido na Europa, como Portugal, que foi a primeira nação, a Espanha, a França, a Inglaterra, a Holanda, o Império Austro-Húngaro, ou seja, várias nações já tinham surgido durante o período moderno, ou seja, fim da Idade Média e início do período moderno, fim dos feudos, surgimento dos estados, ou seja, das nações. E a Alemanha e Itália ainda estava naquele processo atrasado de pequenos reinos, como se fosse um período feudal ainda. Então, quando aqueles reinos se unificam, como está aí na imagem, eles vão se unir e aí formam uma nação, nesse caso, Itália e Alemanha. O interesse da unificação desses territórios é da burguesia, os grandes empresários. Então eles tinham interesse por quê? Porque a unificação de uma nação torna-se um poder centralizado. E esse poder centralizado vai proteger essas empresas de concorrentes de outras nações. Então elas vão se tornar, a burguesia vai se tornar mais fortalecida ainda. Com a união dos territórios, surgindo as nações, o governo ele começa a criar a lei de cercamentos. Então a lei de cercamento é no qual aquele vassalo, né, o dono da terra, ele automaticamente vai cercar e dizer que a terra é dele. E ele agora não precisa mais de mão de obra trabalhista, porque naquelas áreas onde se produzia alimentos, eles vão produzir, por exemplo, nesse fato, ovelhas, porque ovelhas retirando a lã, ou seja, matéria-prima, para ser levada para as fábricas, para as indústrias. Então vai tirar recursos, né, dessas terras para ser introduzidos nas indústrias e, claro, com o intuito de aumentar as riquezas da burguesia. Como os trabalhadores não vão ter para onde ir, né, ou seja, aquela classe de servos, né, durante o período feudal, eles não têm para onde ir, eles foram expulsos das terras porque as terras foram cercadas para a produção de matéria-prima para as indústrias. Então eles começam a migrar para as cidades em busca de emprego nas indústrias. Mas será que tem emprego para todo mundo? Como nas indústrias não tinha emprego para todo mundo, então muitas famílias passaram a viver como mendigos, né, nas ruas da cidade e buscando uma forma de tentar sobreviver dentro daquela condição que estavam sendo submetidos. Então vocês observam que politicamente essas nações centralizaram os poderes, né? Economicamente essas nações se tornaram mais industrializadas, né? E com o aumento de uma classe de burgueses, e vai aumentar também as diferenças sociais entre ricos e pobres. E socialmente, né, vai ocorrer um grande número de desempregados, né? Vão surgir a classe dos mendigos aí na Europa. Agora damos uma pausa no contexto europeu e entramos no contexto brasileiro. Como é que está vivendo o brasileiro naquela época, no século XIX? Mas para falarmos do contexto brasileiro, devemos lembrar que desde a proclamação da independência política do Brasil, o Brasil passou a depender economicamente dos produtos industrializados na Inglaterra. Com base nessa ideia, a Inglaterra passou a pressionar o Brasil para abolir a escravidão. Aí vocês vão pensar, a Inglaterra era boazinha, ela gostava dos escravos, ela queria botar um ponto final na escravidão. Mas o interesse da Inglaterra era o quê? Que tivesse cada vez mais mercados consumidores, né? Porque o escravo ele não tem dinheiro para comprar os produtos ingleses. E abolindo a escravidão, os escravos iam trabalhar, iam ter dinheiro e com dinheiro iam poder comprar esses produtos ingleses. Então a Inglaterra não era tão boazinha assim não, né? Ela tinha interesses, claro, em acumular cada vez mais essas riquezas. Como a elite brasileira, que também estava no poder, dependia da mão de obra escrava, né? Eles fizeram de tudo para adiar o fim da escravidão. Em contrapartida, a Inglaterra criou uma lei, que foi a Lei de Bill-Warden, no qual ele proibia qualquer transporte de escravos. Então, todo navio que fosse encontrado transportando escravos seriam presos, independente se fosse o Brasil ou para qualquer outra nação.
Diante dessa lei, o brasileiro continuou fazendo transporte, só que em forma clandestina, ou seja, tráfico de escravos, né? E aí o governo brasileiro precisou tomar uma outra posição. Para atender às exigências dos ingleses e evitar um conflito com essa superpotência, o governo passou a propagar a ideia de que o fim da escravidão ocorreria de forma lenta e gradual. Passou a criar leis, né, que ficou chamada como Leis para Inglês Ver. Ou seja, a primeira lei vai ser criada aí pelo Ministério da Justiça, que dá-se o nome desse ministro, nesse caso a Lei Eusébio de Queiroz, que vai ocorrer em 1850, e que vai proibir o tráfico de escravos. Isso vai dificultar a vinda de escravos para o Brasil. Com muita terra no Brasil e pouca gente para trabalhar, então passou-se a incentivar a vinda desses imigrantes europeus. Um argumento é que tinha muita terra e o outro argumento era que uma classe social, a elite naquela época, passou a propagar a ideia de que o Brasil só atingiria o progresso se esbranquiçasse a população. Então era a ideia o quê? Pegar o branco, fazer a mistura com o negro e aí a população se tornaria todo mundo branco. Olha que loucura. Então várias propagandas foram lançadas na Europa, né? E a população começou a sair da Europa e vir para a América, no caso no Brasil, com a esperança que aqui tivesse muita terra, né? Muita riqueza, e assim eles poderiam conquistar a sua independência financeira, né? As pessoas vieram com a esperança de conquistar melhores condições de vida, tanto em toda a Europa e, acima de tudo, um grande contingente de população vindos da Itália e da Alemanha. Os primeiros imigrantes que vieram para o Brasil foram financiados pelos fazendeiros, só que os fazendeiros fizeram uma forma de explorar essa classe social. Eles faziam da seguinte forma: eles pagavam a passagem, né, pagavam as ferramentas para as pessoas, davam casas, depois exigiam que essas pessoas devolvessem o dinheiro, ou seja, pagassem de volta. Então, as pessoas que vieram da Europa para o Brasil, eles tinham a obrigação de pagar suas ferramentas, né? Tinham a obrigação de pagar sua hospedagem, eles tinham a obrigação de pagar pelo seu alimento. Então, em troca disso, eles tinham um trabalho, né? Então eles ficaram convivendo como se fossem escravos. Eram proibidos de sair das terras e muitos acabaram fugindo para buscar outra forma de sobrevivência. Então, devido a essa condição, né, muitos governos da Europa eles proibiram esse contingente populacional de vir para o Brasil, né, para evitar que eles fossem explorados. Então, só no final do século XIX, o governo brasileiro assumiu a condição de financiar a vinda desses europeus para o Brasil e também de garantir a eles que eles não seriam, né, não se tornariam escravos. Um fato que a gente tem que destacar também é que até 1850 o governo brasileiro doava terras, né? E a partir de 1850 foi criada a Lei da Terra. Então ela vai cercar as terras, né? De quem aqueles grandes latifundiários vão assumir como realmente propriedade privada, ou seja, vão ter o seu documento e vão separar do que eram as terras dos estados. O problema é que a maioria das terras dos estados, né, lá viviam pessoas muito pobres, né, alguns negros que foram libertos, que conseguiram conquistar a sua carta de alforria, muitos indígenas, então era tudo considerado terra dos estados. E essas terras que eram consideradas estados foram comercializadas, ou seja, pessoas compraram. E as pessoas que compravam expulsavam essas pessoas da terra, né, os pobres, os negros que estavam vivendo lá, os índios, perderam suas posses, suas terras. Se na atualidade a gente vê diversos movimentos de reivindicação da terra, né, que é muito polêmica essa discussão, é porque em decorrência já justamente aí desse processo, né, no qual o Estado não considerava aquelas pessoas que moravam naquela região como donos. Então hoje se tem um movimento dos sem terras, que invade terras, dizendo que as terras são inapropriadas, né, de acordo com a lei do governo. Se tem índios hoje que reivindica o direito de suas terras, então é tudo em decorrência, né, desse processo aí inicial de tomada de terra feito pelo governo brasileiro. Um outro fator que a gente também deve destacar é que, além da Inglaterra que pressionava para que o governo brasileiro abolisse a escravidão, havia também dentro do Brasil diversos movimentos abolicionistas que eram liderados, acima de tudo, por alguns profissionais liberais. Você deve estar se perguntando, professor, quem eram esses profissionais liberais?
Profissionais liberais eram todas aquelas pessoas que estudavam, né, para ter uma profissão. A gente destaca aí, como está no molde de vocês, os escritores, os advogados, os jornalistas, né, os intelectuais, os políticos, os estudantes. Então, todos eles eram profissionais liberais. Além de outros, como imigrantes, comerciantes, os ex-escravos, os próprios escravos, né, todos eles vão fazer diversos movimentos para o fim da escravidão. Como a ideia do governo era abolir a escravidão de forma lenta e gradual para não prejudicar o fazendeiro, então, como já foi dito, né, em 1850 vai ser criada a Lei Eusébio de Queiroz, que já foi dita aqui nessa aula, e que proibiu o tráfico de escravos para o Brasil. Em 1871 foi criada a Lei do Ventre Livre, ou Lei Rio Branco, que carrega o nome do primeiro-ministro do Brasil naquele período. Essa lei dava liberdade, entre aspas, a todo filho de escrava, só que, né, com a ressalva, o dono da escrava ele poderia receber uma indenização do governo e libertar aquela criança a partir do nascimento dela, ou ele poderia continuar explorando a mão de obra dessa criança até ele atingir 21 anos de idade. Então ela foi um pouco contraditória sobre o fim da escravidão. Em 1881 foi criada a Lei do Sexagenário, ou Lei Saraiva-Cotegipe. Bom, essa lei ela dava liberdade a todos aqueles africanos ou escravos, né, que atingissem os 60 anos de idade. Mas aí vem uma outra discussão. Muitos dos escravos mal conseguiam chegar a essa idade devido aos trabalhos forçados. E aqueles que conseguiam sobreviver, muitos deles ficavam doentes. E era obrigação, né, do dono do escravo cuidar dele até que ele morresse. Então foi como se fosse uma desobrigação para os fazendeiros, né, ficar desobrigado a cuidar daqueles escravos. Apesar dos vários debates e discussões a respeito do assunto, né, muitos desejavam o fim da escravidão, enquanto outros desejavam a manutenção da escravidão. Então, em 1888, como muitos já devem saber, né, foi assinado a Lei Áurea. A Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel. A Princesa Isabel assinou essa lei durante sua regência, quando Dom Pedro II, né, estava fora do cargo, fora do país, tinha ido para a Europa. E aí a Princesa Isabel sofria diversas pressões naquele momento. E como ela também era abolicionista, né, ela acabou assinando a lei que pôs um fim à escravidão do Brasil. Bem, pessoal, eu acabei me excedendo um pouco com o meu objetivo até 10 minutos de aula, né, para não ficar muito cansativo. Então, eu estou dividindo, fragmentando bem o assunto. Mas espero que esteja bem explicado. Se caso tenham alguma dúvida, não esqueça de deixar a pergunta lá. Pode deixar a qualquer horário. Assim que eu puder, eu respondo, né? Deixe lá no meu PV no WhatsApp. E para vocês confirmarem a aula de hoje, né, vocês devem fazer e me enviar essas atividades da página 349, 356 e 357. Então, tenham todos uma boa semana e um bom dia a todos também.